Jair Messias Bolsonaro e a extrema-direita brasileira têm adotado uma estratégia que eu tenho percebido que muita gente tem ignorado, envolvendo os depoimentos que foram prestados ali por testemunhas ou algo do tipo, para poder dar algum tipo de notoriedade e visibilidade para essas pessoas, meio que sinalizando assim para o eleitorado bolsonarista nomes para o ano que vem. A gente viu, por exemplo, o Tarcísio de Freitas, que prestou um depoimento de 8 minutos e saiu nos portais de notícias como fiel ao Bolsonaro. A gente viu o Aldo Rebelo recentemente, que foi abraçado pelo bolsonarismo e correu para abraçar o bolsonarismo também, indo depor em defesa do Bolsonaro e pretende, segundo informações de bastidores, voltar à política no ano que vem para poder concorrer a um cargo, não que ele esteja fora da política, mas para concorrer a um cargo no executivo, ou melhor, no legislativo, seja para senador da República ou para o cargo até mesmo ali de candidato a deputado federal. Tem gente até apontando a possibilidade de ele ser candidato a vice em alguma chapa aí. E agora prestou depoimento também nesta semana, lá no STF, o senador Rogério Marinho, que muita gente não percebeu e tem ignorado, é que o Rogério Marinho pretende ser candidato ao governo do estado do Rio Grande do Norte, já que a nossa governadora Fátima não poderá de novo, evidentemente, concorrer à reeleição. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque alguns escândalos envolvendo a extrema-direita bolsonarista têm ficado ocultos e a gente poderia explorar a verdade aqui para desmascarar quem é quem nesse jogo da política. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meus amigos, como vocês sabem, eu estou adiantando alguns vídeos aqui para vocês, estou de férias depois de 5 anos, decidi tirar 6 dias para ver minha família na Bahia, ver minha mãe que eu não a vejo há 5 anos, então se você está vendo esse vídeo aqui na terça ou na quarta-feira, é porque eu decidi adiantar alguns vídeos para que o canal não fique parado. Como eu falei lá no vídeo que eu publiquei no domingo, quem trabalha com o YouTube é autônomo, então se a gente não produz, a gente não recebe. Para quem até questionou se eu não deveria voltar a trabalhar, este é meu trabalho, né? Eu sou um comunicador, eu sou um produtor de notícias e informações sobre a área que eu sou especializado, história e política. Por isso que eu sou historiador e cientista político, mas eu sou autônomo. E assim como todo autônomo, eu não tenho alguns direitos que o CLT tem. Eu não tenho férias remuneradas, eu não tenho 13º salário, eu não tenho um descanso semanal remunerado. Quando eu tiro um dia para descansar, eu simplesmente não recebo pelo aquele dia porque eu não produzo conteúdo ou recebo cerca de 1/10 ou 2/10 do que eu deveria receber porque eu decidi tirar um dia para descansar. Tem um vídeo que eu publiquei aqui no domingo, assista aí para você entender. Por isso que eu pedi, inclusive, para que quem gosta do meu trabalho se torne membro do meu canal, apoiador, nesse período que eu vou estar descansando com a minha família na Bahia. Afinal, todo mundo da classe trabalhadora tem direito a descanso, né, a férias, e eu não tenho férias há 5 anos, né, nenhum tipo de descanso desconectado da internet. Tô tentando deixar alguns vídeos adiantados para vocês, porque infelizmente a gente sabe como é, a vida não é fácil. Mas assista o vídeo do domingo para entender um pouco do que aconteceu e se puder colabore com o nosso Pix aqui, já que nesse período que eu pretendo gravar menos conteúdo ou não gravar nenhum conteúdo que eu vou estar viajando, a gente sabe que o YouTube não entrega o conteúdo, não recomenda o canal. Eu vou viajar, vou levar meu telefone celular, vou levar meu microfone, meu computador, se precisar eu vou acabar gravando conteúdo. Não é o que eu pretendo realmente me desconectar daqui por alguns dias, até porque a gente tem de voltar reenergizado para o segundo semestre, que já começa ali a campanha para 2026, e eu espero contar com o apoio de vocês, tá bom? Se puder colaborar com o nosso Pix tá aqui, se não puder colaborar, deixa o like, compartilha o vídeo e assiste vários vídeos do canal, mesmo essa semana que a gente não tá publicando conteúdo, tá bom? Vocês devem ter visto no noticiário brasileiro esta informação aí, ó, que o senador da República, Rogério Marinho, teria ali prestado depoimento em favor de Jair Messias Bolsonaro, inclusive dizendo ali que de forma nenhuma Bolsonaro teria discutido golpe de Estado, ruptura institucional, e muita gente deve estar se questionando, mas espera aí, o que é que o Rogério Marinho foi fazer prestando depoimento se, apesar de ele ter sido ministro do Bolsonaro ali, né, ministro do Desenvolvimento Regional, até março de 2022, depois se licenciou para ser candidato a deputado, a senador da República. O que é que ele está fazendo aqui prestando depoimento se em tese ele não teria nada a acrescentar? E tem muita coisa que as pessoas não entendem do jogo da política, e por isso que é importante esse trabalho que a gente faz aqui, que é o seguinte: estes depoimentos que o Bolsonaro tem apontado figuras ali para defendê-lo, para falar em favor dele de alguma maneira, não serve apenas para falar do Bolsonaro, mas sim para falar da continuidade do bolsonarismo. Aqui no canal tem alguns vídeos onde a gente explica que
o bolsonarismo vai continuar existindo por um longo período, mesmo sem a presença do Bolsonaro. E para isso ele precisa de alguma maneira mobilizar ali novos nomes. Eu até soltei um vídeo aqui no canal, acredito que deve ter saído na segunda ou na terça-feira, não me lembro agora, não sei se saiu na segunda ou se saiu na terça, eu não sei que dia vai estar saindo esse vídeo aqui, onde a gente falava ali sobre o medo do Bolsonaro de ter o que a gente chama de morte digital. Por quê? Os aliados do Bolsonaro acreditam que com a condenação do Bolsonaro, as redes ficarão, entre aspas, meio parada. E em caso de uma possibilidade de se conseguir alternar o regime de cumprimento da pena do Bolsonaro, do regime fechado tradicional no sistema carcerário, para um regime de prisão domiciliar, ele teria de encarar algumas consequências que iriam restringir um tanto quanto o seu trabalho nas redes, né? Ele ficaria, por exemplo, impedido, se for para prisão domiciliar, impedido de utilizar redes sociais, impedido de dar entrevista, teria de utilizar a tornozeleira eletrônica, não poderia receber qualquer pessoa sem comunicar previamente às autoridades, e eles enxergam isso como uma possibilidade de morte digital do Bolsonaro, o que poderia gerar algum impacto, inclusive nos planos da extrema-direita para 2026. E é aí que entra essa estratégia dos depoimentos que muita gente ignora. A gente está vendo, por exemplo, o Bolsonaro ter indicado lá o Tarcísio de Freitas para depor. Tanto que o depoimento do Tarcísio demorou aproximadamente 7 minutos e um pouquinho, quase 8 minutos, porque ele não foi lá para depor, ele foi para aparecer na mídia como um fiel escudeiro do Bolsonaro, um aliado que não larga a mão do Bolsonaro e ajuda a fortalecer, inclusive, parte do apoio que a base bolsonarista pretende manter para apoiar o Tarcísio em 2026, na eleição que virá, e ele será candidato à reeleição ao cargo de governador. Eu não tenho dúvida disso, a não ser que aconteça algo extraordinário e que o Lula, por exemplo, não consiga disputar a eleição e nem consiga ajudar indicando outro nome, mas caso contrário, o Lula será candidato e o Tarcísio não deve ser candidato à presidência da República em 2026, mas tem outros nomes que o Bolsonaro tem apontado. Por exemplo, o Bolsonaro quer ampliar sua influência no Nordeste e o Rogério Marinho foi eleito senador da República no pleito de 2022. Então ele pode concorrer ao governo do estado do Rio Grande do Norte em 2026 sem correr o risco de perder o mandato de senador da República, já que o mandato é garantido, né, até pelo menos a eleição de 2030. Então a governadora Fátima Bezerra, não poderá concorrer à reeleição de novo no Rio Grande do Norte, terá de indicar um sucessor, e aí dependendo de como estiver o clima lá em 2026 e como é que for ali a atuação tanto do presidente Lula quanto da governadora Fátima, lá no Rio Grande do Norte, deixa eu só ver uma informação importante aqui para ver se eu consigo passar para você. Governadora Fátima Bezerra. Dependendo de como for a indicação da governadora Fátima ali, ela poderá ou não fazer o sucessor ou sucessora, né? Ela foi reeleita em 2022. Teve ali, deixa eu só trazer aqui os dados. Teve ali, recebeu 58,2% dos votos e venceu a disputa no primeiro turno, porém muita água pode passar por debaixo da ponte em 2026, eu acredito que ela conseguirá fazer um sucessor ou sucessora, mas o Rogério Marinho pretende concorrer, evidentemente, à eleição em 2026 e para isso ele precisa de projeção a nível nacional. Quanto mais ele aparecer nacionalmente, mais as pessoas passarão a conhecer o senador Rogério Marinho e isso é positivo para ele na eleição para 2026 lá no Rio Grande do Norte, que ele pretende concorrer, evidentemente, ao cargo de governador do estado do Rio Grande do Norte. Assim como o Bolsonaro fez com o Tarcísio e fez também promovendo a imagem do Aldo Rebelo, que hoje é uma figura ligada ao bolsonarismo, ocupa cargo, não sei se ele está ainda ocupando cargo no governo de São Paulo, mas pode ir para 2026 concorrer a um cargo no Legislativo, seja na Câmara Alta, né, lá no Senado, seja na Câmara Baixa, na Câmara dos Deputados, ou até como vice de alguém em alguma eleição de governo de estado, para ocupar um cargo ali como candidato ligado ao bolsonarismo também. Só que a gente precisa restabelecer alguns pontos aqui, tá? Olha o que disse aqui o Rogério Marinho, vamos ler aqui o que ele disse. De forma nenhuma, Bolsonaro sinalizou por ruptura, diz Rogério Marinho. STF concluiu a etapa de oitivas de testemunhas com depoimento do senador escolhido pela defesa do ex-presidente. E aí tá aqui, ó. De maneira nenhuma, Bolsonaro sinalizou a intenção de ruptura com golpe, afirmou ali Rogério Marinho. O senador falou na condição de testemunha das defesas de Bolsonaro e do ex-ministro Walter Souza Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro à presidência de 2022. Questionado sobre qualquer tipo de participação de Bolsonaro nos atos golpistas de 8 de janeiro, Marinho disse que viu uma preocupação do presidente de que não houvesse excessos e civilidade na transição. Isso aqui desmente
várias trocas de mensagens que foram divulgadas, gravações que a gente tem também, áudios do Bolsonaro, essa fala do Rogério Marinho. Estávamos chateados e não esperávamos a derrota. É natural e não é fácil uma derrota nas circunstâncias que ocorreu. O senador também negou que Braga Neto tenha conversado com ele sobre ruptura institucional e que as reuniões em que os dois se encontraram serviram para falar sobre organização partidária. Traduzindo, ele foi para lá defender o Bolsonaro, não defendeu o Braga Neto. Ele foi para lá mostrar fidelidade ao Bolsonaro para sinalizar para a base eleitoral do Bolsonaro de 2026 no Rio Grande do Norte para tentar votar nele como candidato ao governo. Não teve diálogo por parte do Braga Neto sobre ruptura. Ele não me colocou nessa situação. Havia uma preocupação com o PL e a organização partidária. Após o depoimento de Marinho, o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, anunciou que os interrogatórios dos réus do primeiro núcleo da trama golpista, do qual Bolsonaro e Braga Neto e outros 6 fazem parte, começarão na próxima segunda-feira, dia 9. O primeiro a ser ouvido é o tenente-coronel Mauro César Cid, pelo fato de ser o colaborador, e depois as participações passam a ocorrer de forma ali, nominalmente, de forma de ordem alfabética, né? Ou seja, os depoimentos passam a ser por ordem alfabética. E sabe o que é interessante a gente trazer aqui? Vamos puxar a capivara do Rogério Marinho para quem não lembra, tá? O Rogério Marinho foi ministro do Desenvolvimento Social de Bolsonaro entre fevereiro de 2020 e março de 2022, quando ele precisou se descompatibilizar para concorrer ao cargo de senador da República pelo Rio Grande do Norte. Antes disso, ele foi secretário especial da Presidência e Trabalho do Brasil durante o dia 1º de janeiro e 6 de fevereiro de 2020. Quando a gente viu ali que, de acordo com o próprio PROCON de São Paulo, de acordo com denúncias feitas ali em investigação da Polícia Federal, os escândalos de assinaturas de contratos em tese estranhos com entidades que promoviam desconto do salário de aposentados começou a ter um disparo. Sabe quem era o ministro do Trabalho e da Previdência Social em 2022, quando inclusive alguns projetos foram aprovados, inclusive para acabar ali com o critério de acompanhamento de alguns acordos feitos ali entre entidades e Previdência Social para fazer descontos ali sobre o salário dos aposentados? É ele mesmo aqui, ó. Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho e Previdência Social. Foi ministro de 2021 a 2022. Olha que interessante, para quem não lembra quem é o Onyx Lorenzoni, é o indivíduo que confessou crime de Caixa 2. Então, o que o Bolsonaro está tentando fazer é reorganizar a base para 2026, já que ele estará em tese preso. E aí ele está apresentando alguns nomes. O Rogério Marinho é um nome, o Tarcísio é outro nome, o Aldo Rebelo, dependendo do cenário ali, pode ser um outro nome para disputar o cargo de deputado federal e fazer parte da base bolsonarista, porque pode ser que ele vença a eleição, dependendo de como for organizada ali as chapas do PL ou de partidos ligados à direita bolsonarista. Mas a gente precisa dizer por onde passaram Rogério Marinho e quem é que estava no Ministério do Trabalho e Previdência Social. Por quê? Porque a gente precisa deixar claro que este povo tenta se livrar da responsabilidade pelo que a Polícia Federal atualmente descobriu, sem proteger ninguém, e que estão tentando empurrar para as costas do presidente Lula e da gestão atual, quando, na verdade, o senhor Rogério Marinho estava lá no meio em 2019 e em 2021, 19, 20, 21 e 22, o Onyx Lorenzoni. Então, saber de alguma coisa, em tese, eles teriam a obrigação de saber. E o que é que está me deixando preocupado? Que podem falar o que quiser do Bolsonaro, podem falar o que quiser da extrema-direita, mas eles são extremamente inteligentes nesse ponto de se reorganizar, apontar novos nomes, preparar sucessões. E a gente tem visto que a esquerda tem tido uma dificuldade para apontar novos nomes. Não é para a presidência da República que eu estou me referindo, mas para concorrer a governo de Estado, para ocupar vagas ali de deputado federal, de deputado estadual, de senador da República. Eu não vejo esse trabalho no campo da esquerda para promover novos nomes, como tem acontecido, por exemplo, no campo da extrema-direita bolsonarista. Sim, eu sei que tem alguns nomes despontando, mas eu estou falando que na extrema-direita bolsonarista eles se organizam e atuam de forma orquestrada. Ao passo que a nossa comunicação é tão ruim que muita gente ignora o Onyx Lorenzoni como ministro do Trabalho e Previdência Social entre 2021 e 2022. E o Rogério Marinho como secretário, tá aqui, ó, secretário especial da Previdência Social, do Trabalho
entre 2019 e 20, quando se teve a explosão desses acordos ali com esses sindicatos que a gente já sabe muitos eram de fachada. Então, mesmo com toda essa capivara que a gente está vendo aqui, estranhamente, as pessoas não conseguem entender qual que é a real estratégia de Jair Messias Bolsonaro, que é promover novos nomes no campo da direita bolsonarista. Você acha realmente que o Rogério Marinho iria acrescentar alguma coisa no depoimento dado à Polícia Federal? Ou melhor, ao STF? Vocês entenderam por que eles colocam o Rogério Marinho em tantas posições de destaque no Senado? Visando 2026. Deixa aqui o seu comentário se você também enxerga assim. Compartilhe esse vídeo se você puder. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. E como eu disse para vocês, estou tirando o recesso, deixei um monte de vídeo adiantado aqui, não sei quantos dias vai dar o vídeo, porque eu não sei se eu vou soltar 2 vídeos por dia, se eu vou soltar um vídeo dia sim, dia não, ou um vídeo por dia, mas tá aqui. Todos esses vídeos foram gravados na segunda-feira, dia 2 de junho, adiantei o máximo para vocês, espero que vocês deem um like, acompanhem também, porque é importante que a gente continue tendo alcance aqui nesse período que eu vou ficar sem gravar, e se você acha que meu trabalho é importante, colabora aqui com o nosso Pix também, tá? Grande abraço, tudo que eu falei para vocês está aqui no comentário fixado. Até o nosso próximo encontro. Tchau!